organização, que é de 75. Você tem vigilância sobre medicamentos e produtos cosméticos, alimentos, de 69, 70, enfim, a nossa legislação é da década de 70, pré-SUS. A legislação de vigilância em saúde no Brasil não dialoga com o Sistema Único de Saúde que nós temos hoje. A gente precisava de uma nova lei, uma ampla revisão sobre vigilância em saúde, coisas novas como emergência em saúde pública, que a gente não tem uma legislação adequada para eventualmente uma grande epidemia com alto grau de transmissibilidade e letalidade. O que o Estado vai fazer? Os instrumentos legais atualmente existentes, que usam do poder de polícia estatal, eles não sei como é que eles vão resolver uma epidemia que eu tenho que, por exemplo, isolar uma pessoa ou tratar compulsoriamente uma pessoa na hora. Não tem como eu ir para o judiciário, se você está com uma doença transmissível letal, não tem como eu ir para o judiciário e eu posso internar, porque aí você já, só aqui, por exemplo, já teria infectado um monte de gente. Então, o Estado precisa dar resposta rápida a certos tipos de riscos à saúde e que a legislação hoje não dá ao Estado a segurança e os instrumentos necessários num Estado democrático de direito, até para dar proteção para o cidadão, porque, de outro lado, esse tipo de isolamento, quarentena, pode ser objeto de arbitrariedade estatal. Eu penso muito na vigilância sanitária do município. O secretário municipal tem um desafeto político e aí sai lá isolando o sujeito, põe num quarto hospitalar, inventando que ele está com uma doença transmissível. Então, a gente tem que ter o instrumento que permite o Estado ações preventivas eficazes num ambiente de Estado democrático de direito, onde o cidadão tem os seus direitos resguardados e não pode ter a sua liberdade privada sem um procedimento adequado e controlado, com diferentes instituições de preferência, É como funciona, por exemplo, com a internação de doentes mentais, onde, quando ocorre a internação involuntária, por exemplo, tem que comunicar ao Ministério Público, porque aí, pelo menos, eu tenho alguém que está olhando se essa internação foi abusiva ou não. No campo epidemiológico, isso teria que ser algo parecido, mas a legislação de 70, os militares não tinham muita preocupação com liberdades individuais, isso não era uma questão. Hoje é. Então, a gente corre o risco de ter uma política de prevenção epidemiológica indo por água abaixo, porque um juiz dá uma decisão, um habeas corpus para liberar alguém que teria que ficar isolado. Então, no campo da vigilância, a gente precisa de uma grande reforma legislativa, não que as leis que estão aí sejam ruins, não são. Se fossem, não viveriam tantos anos. Elas são boas, mas elas não dialogam com o sistema. E não dialogam com o que é a saúde no século XXI. Precisaria atualizar e adequar ao que é a vigilância em saúde num Estado democrático de direito. No campo da assistência, também precisa melhorar muito a parte legislativa. Primeiro, uma melhor definição das competências federativas na área da saúde pública, porque grande parte hoje do que se questiona relativo à judicialização da saúde é que o judiciário é insensível se a competência é municipal, estadual ou federal. E joga tudo ou nas costas do município ou do Estado. Depende com quem você fala, o município vai falar que é tudo nas costas dele, o Estado vai falar que é tudo nas costas dele. A União tem saído bem aí, porque dificilmente eu vou para a Justiça Federal, até porque a União... Mais lenta. E não faz a atenção da ponta. Quem faz a atenção na ponta, pela forma como o sistema se organizou, é o município, prioritariamente, que vai cuidar da atenção básica. Então, a legislação hoje aponta que todos os municípios têm que ter atenção básica, cuidar da sua atenção básica. O Estado vai dar um suporte na média complexidade e na alta complexidade, e alguns municípios vão dar básica e média complexidade. Essa é a divisão, e é uma divisão justa. Agora, cada um vai ter sua competência e tem que fazer bem o que a lei disser que ele tem que fazer. Como na Constituição diz que a competência é comum, o Judiciário interpreta como competência solidária e cobra de quem estiver na frente, quem estiver mais fácil. Mas isso não é correto. A gente precisa melhorar
a interpretação judicial, que talvez isso possa ser melhorado com melhores leis que deixem isso mais claro, o que é competência de cada um, porque se eu pego a Lei 8080, todo mundo faz tudo, né? Ela não o que vai explicar? O Pacto pela Saúde, a norma operacional básica do SUS, a norma operacional básica de assistência à saúde, que são portarias infralegais feitas pelo Ministério da Saúde, pactuadas com estados e municípios, mas são normas infralegais. E o judiciário não costuma recorrer a essas normas para decidir. Eu até estava outro dia numa disciplina que tinha uma juíza federal e comentando isso, né, ela falou, isso que você está falando é verdade, mas quando a gente entra na carreira da magistratura, a gente entra para resolver as grandes questões constitucionais. E aí, de repente, a gente tem que ficar olhando portaria, né? Não quer, mas tem. Aí eu falei, infelizmente, né, eu vou ser o portador da má notícia. Vocês precisam, porque o direito do século XXI é diferente, ele é extremamente complexo, ele é extremamente procedimentalizado, e esses procedimentos eles são cada vez mais dados por normas infralegais editadas pelo Poder Executivo. Então, a legislação na assistência, ela ainda é muito fragmentada, confusa. A gente poderia tentar melhorar essa legislação federal para deixá-la mais clara para o judiciário, por exemplo, e para a sociedade em geral, até para o Poder Executivo executar melhor o que é o sistema, né? E saber quem é obrigado a fazer o quê. Isso é fundamental. Mas o judiciário ainda não olha para as portarias, mas a tendência é que comece a olhar, porque é nelas, e aí estou falando tudo isso para te responder, né? A política. Onde é que está a política? A política está na norma infralegal, cada vez mais. Existe um fenômeno hoje que é o de normatização das políticas públicas. Cada vez mais as políticas públicas são juridicizadas por meio de normas, o que não acontecia até 15 anos atrás, isso não existia. É bom que seja assim. É bom. Que aquela história de mudou o governo e muda tudo, fica protegida, não é isso? Exatamente. Um dos conceitos que a gente trabalha é diferenciar política de Estado e política de governo. Então, a política tende a se tornar uma política de Estado quanto mais ela ganha normas e com maior degrau hierárquico. Então, o SUS é obviamente uma política de Estado, porque está na nossa Constituição Federal. Ao contrário, por exemplo, dessa política de descentralização do sistema, que é uma política ainda muito aos sabores do governo, porque ela está normatizada por portarias infralegais. Então, quanto mais eu subo no degrau hierárquico normativo, mais sólida a política vai ficando. Mas tem o reverso. Quanto mais eu normatizo uma política, mais eu a engesso. E a política tem que ter também um grau de... Então, seja lá qual for o grau de consolidação de uma política, que seja de Estado, uma lei, por exemplo, HIV/AIDS, que é uma das principais políticas de assistência do Estado brasileiro no campo da saúde, né? Política de atenção ao portador de HIV ou ao doente de AIDS. Foram as primeiras leis focadas em patologias que a gente fez definindo política pública no Brasil. Essa política, que já se tornou uma política de Estado, e aí o ministro brasileiro adora ir para o exterior para falar, olha, a gente é o carro-chefe é uma política que se tornou de Estado porque teve a lei. Mas ela vem se transformando muito e as transformações não estão na lei, estão nas normas infralegais. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, por mais que as políticas sejam definidas em lei, na Constituição, a dinâmica delas exige que a gente preste atenção no que é feito no campo infralegal. Porque é lá que está definido o que é a política, quem faz o quê, obrigações, responsabilidades, e começar a exigir isso. Então, para usar um exemplo claro do que eu estou falando e o seu impacto no direito à saúde, né? Uma das principais políticas questionadas nesse fenômeno que a gente está chamando de judicialização da saúde, hoje, é a chamada política de assistência farmacêutica.
Se a gente olhar as evidências científicas dos estudos sobre judicialização que estão sendo publicados nas revistas científicas, a gente percebe que entre 70% e 90%, varia o estado, do que se judicializa é pedido de medicamento. Medicamento. Então, é muito óbvio. O que está falhando na política pública de saúde brasileira? A política de assistência farmacêutica. Como é que a política de assistência farmacêutica está definida? É uma portaria da época do Serra, que até hoje é a mesma portaria que define a Política Nacional de Medicamentos, mas que vem sendo transformada. E ela coloca uma coisa que é: o governo federal terá uma relação nacional de medicamentos. Essa relação nacional de medicamentos vai definir os medicamentos que o sistema público de saúde tem que ter disponível na unidade, seja na unidade básica, seja na unidade de média ou alta complexidade. Ou seja, é o medicamento que o sistema disponibilizará gratuitamente ao cidadão. Se a gente olhar o que está sendo judicializado, a gente percebe que uma parte, não tudo, mas uma parte substantiva do que se judicializa em medicamento são medicamentos que estão na lista. Ou seja, essa é uma judicialização que eu, um otimista por natureza, vislumbro que vai acabar quando a política funcionar. O que o cidadão prefere? Ir no posto de saúde pegar o medicamento que ele quer ou ir na justiça, pedir para o juiz para ter o medicamento que ele quer? É muito mais fácil ir no meu posto de saúde. Então, é óbvio, se o medicamento estiver lá, não tem judicialização. Então, primeiro o governo tem que fazer o que promete. Está na lista? Disponibiliza. Né? Aí a gente vai ver o problema da política, o que a política não está dando conta. Né? Hoje, a gente promete uma política que não está sendo implementada, isso está sendo judicializado, e você vai ter uma outra parte da política de saúde que não está dando conta de certas necessidades de saúde, que a gente pode questionar se são legítimas ou não, né? Mas que também podem ser judicializadas porque a saúde virou um direito. Então, na medida em que se define as políticas por leis, normas, decretos, portarias, o Poder Executivo passa a ter uma obrigação sobre o que ele promete e uma responsabilidade. Responsabilidade essa que o Poder Judiciário vai apurar. Então, eu sempre gosto de lembrar que o que a Constituição diz é que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Estado não se confunde com o Poder Executivo. Estado significa legislativo, leis que definem as políticas, por exemplo, executivo, com as próprias normas que detalham a política e com a execução da política, e o judiciário, quando alguma coisa está errada e um direito de alguém não está sendo efetivado, e essa pessoa vai ao terceiro poder estatal, né, para dizer, o meu direito à saúde não está sendo respeitado, faça alguma coisa. Então, o Estado são os três poderes. A participação do judiciário na efetivação do direito à saúde é importante. Primeiro porque ele mostra isso, olha, a política que você está prometendo não está sendo cumprida porque está na Rename e você não está oferecendo. Ou ele chama atenção, esse sujeito está pedindo um medicamento que não está na tua lista. Por quê? E isso vai obrigar o Estado a pensar, por quê? O judiciário, quando decidir uma questão de saúde, antes de decidir tem que entender a política. E para ele entender a política, ele tem que ler a portaria. Isso não está acontecendo ainda. Né? A outra parte é quando o pedido não cabe na política definida pelo Estado. Um medicamento que não está na lista, um tratamento que não está em protocolo clínico, ainda um tratamento experimental, por exemplo, ou um medicamento que não tem nem registro na Anvisa. Existe direito nesses casos? Esses casos, a gente tem que olhar caso a caso. Não tem jeito. É olhar qual é a necessidade de saúde desse cidadão. O que ele está pedindo? O sistema de saúde oferece um tratamento alternativo que ele está pedindo, e aí eu acho que esse é um papel que a Procuradoria do Estado, quando isso está no Judiciário, precisa sensibilizar o juiz. Juiz, ele está pedindo o medicamento A, mas eu ofereço o medicamento B que é tão eficaz quanto, para a mesma patologia.
Vamos dar esse aqui, que está na minha lista, que está no meu sistema. O juiz, quando entender isso, o problema é que ele não está querendo entender isso, mas quando ele entender isso, certamente que ele vai falar pro autor da ação, olha, você não topa, chama o médico, ó, médico e autor, vocês não topam o medicamento B ao invés desse que você está pedindo? Não, porque o meu paciente reagiu mal ao medicamento que o sistema oferece. Ele tem efeitos colaterais enormes e ele quase morre com esse remédio. E existe esse outro, que não está na lista, mas que é perfeito para ele, só que ele não tem condições de arcar. Veja, nesse caso, é um absurdo o que esse sujeito está pedindo? Não é. O medicamento que o Estado oferece não é adequado para ele, mas existe um medicamento que é adequado para ele, e ele quer que o Estado compre esse outro. A gente pode discutir se ele tem direito ou não a um medicamento diferente do da lista. Mas isso tem a ver com discutir o que é que a gente quer dizer com assistência integral à saúde, com a integralidade e com a universalidade. Porque no limite eu vou estar dizendo, você eu não atendo. E aí eu jogo fora a ideia de universalidade. Só para exemplificar melhor, que fica mais claro isso que eu estou falando. E que, por exemplo, que eu costumo dizer, a judicialização nunca vai acabar por causa desses casos, que são os das doenças raras. Doença rara é um tipo de doença que dificilmente o Estado vai conseguir criar protocolos clínicos, ter os medicamentos na lista, porque é rara. São poucas pessoas que têm, então você vai ter lá uma política de atenção às doenças raras, mas geralmente esse doente não cabe dentro da política de massa coletiva, que nem a Raquel comentou. Então, as políticas de saúde coletiva, elas são feitas para lidar com a massa. Mas eu vou ter exceções. A doença rara é uma exceção sempre, porque é rara. Aí não está. O sujeito precisa de um determinado medicamento, geralmente são medicamentos muito caros, é onde a indústria farmacêutica mais ganha dinheiro, nesses medicamentos de doença rara. Recentemente está em discussão, na Folha de São Paulo publicou 2 artigos discutindo isso. A Justiça determinou que o SUS pague o tratamento de uma criança que tem uma doença rara, um tratamento que custa R$2 milhões no exterior, e determinou que o SUS pague. E aí a discussão o SUS deve pagar? E o que eu quero ponderar é justamente isso. O que está na Constituição é que a saúde é direito universal. Direito universal significa para todos, sem discriminação, inclusive discriminação do doente raro. Se essa é comprovadamente a necessidade de saúde dessa pessoa, pelo que está na Constituição, eu entendo que a gente tem que pagar. Agora, posso entender diferente da maioria, e eu aceito isso. O que eu não aceito é desonestidade no argumento, porque se eu disser esse eu não atendo, eu estou dizendo que não é universal mais. O direito à saúde deixa de ser universal. Então, deixa de ser um direito dessa pessoa o acesso ao tratamento que ela teria possibilidade de ter. Porque eu, sistema público de saúde, não oferecerei porque é muito caro. E eu prefiro, é justo, é uma escolha justa que a gente tem que fazer. Eu prefiro pegar esse dinheiro e pagar remédio para hipertensos. Com 2 milhões, eu atendo 10 mil hipertensos, porque eu vou atender uma pessoa. Né? Agora, são decisões difíceis, que não devem estar na mão do juiz. Eu fico até aflito pelos juízes, porque jogam nas costas dele uma responsabilidade que é muito grande, e o juiz não é médico. Né? Na dúvida, e se comprovou a necessidade de saúde, eu tenderia a dar também. Mas um caminho não seria resolver isso administrativamente, criando processos dentro do próprio executivo, para que as pessoas pudessem resolver esses casos antes de chegar no judiciário? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos campos que a gente tem trabalhado, é uma grande pesquisa que a gente está trabalhando na USP, é o conceito de democracia sanitária. Então, essa decisão, que é onde eu ia